Boa tarde ou bom dia, né? São 11 horas e 6 minutos. Estou aqui com o deputado federal Marcelo Ramos. Convidei o deputado para a gente bater um papo sobre reforma da Previdência, principalmente, e outros temas de interesse do Estado, que são pautas dos deputados e senadores em Brasília nos últimos meses, né? Como a Zona Franca de Manaus, defesa da Zona Franca e BR-319. Mas a gente começa, então, Marcelo, obrigado pela presença. A gente começa com a reforma da Previdência. Eu queria começar essa conversa com uma provocação. Pois não. Você é contra ou a favor da reforma? Vamos lá. Primeiro, obrigado, Valmir. Sempre uma alegria estar aqui com você. Quero desejar meu bom dia a todos que acompanham aí pelo Facebook e já começar respondendo a sua provocação. Eu acho que ninguém com o mínimo de bom senso é capaz de defender que não é necessária uma reforma no nosso modelo previdenciário. Então, me parece que todos entendem que uma reforma precisa ser feita. A reforma da Previdência foi o ponto central do discurso da presidente Dilma quando assumiu o segundo mandato. O presidente Lula fez uma reforma da Previdência em 2003. E, portanto, todos os governos vão ter que enfrentar isso, porque até aqui todas as mexidas foram cosméticas. Então, eu sou daqueles que tenho convicção de que uma reforma da Previdência precisa ser feita para ajudar no ajuste fiscal, mas ela não é a única solução para o ajuste fiscal, para equilibrar melhor um sistema que está desequilibrado. Agora, essa reforma que está lá, ela é questionável em vários pontos. Eu sou a favor que se faça uma reforma. Sou contra mexer no BPC, idosos e deficientes de baixa renda. Sou contra mexer na aposentadoria rural, salvo uma mexida, que é a mexida de ter maior controle na identificação de quem é trabalhador rural, porque realmente tem muita fraude nesse setor. Sou contra mexer na regra dos professores, em especial das professoras, porque aquela proposta sugere ampliar em 10 anos a idade mínima para professores. Agora, acho que tem algumas coisas que me parecem tão óbvias que talvez a gente não precisasse nem debater. Que tem que ter uma idade mínima para se aposentar, me parece razoável, que alguém não possa se aposentar com 48 anos. Eu ainda estou para ver alguém defender uma aposentadoria aos 48 anos, então me parece razoável que tem que ter uma idade mínima. Me parece razoável que a idade mínima tem que estar adequada à expectativa de vida do povo brasileiro. Se a expectativa de vida aumentou, a idade mínima tem que aumentar. Me parece razoável que não tem por que ter diferenciação entre servidor público e servidor da iniciativa privada, entre quem contribui para o regime geral de previdência e para o regime próprio de previdência. O servidor público é o único que tem certeza que vai se aposentar, porque ele tem estabilidade. O servidor seletista, ele trabalha um tempo, fica um tempo fora, volta, sai, ele nunca sabe quando ele vai completar o tempo de serviço. O servidor público não, ele sabe, então não tem porquê. Então, acho que esses ajustes precisam ser feitos. Capitalização, que é a proposta do governo, que talvez o mais polêmico aí. Eu concordo com capitalização como um sistema complementar, que inclusive já está na reforma da Previdência feita pelo presidente Lula em 2003. Todo servidor público que entra a partir de 2003, ele contribui no teto do INSS e ele contribui para um fundo de capitalização público, que é uma previdência complementar. Essa medida foi adotada em 2015, né, na reforma que a Dilma fez. 2003. Essa reforma está desde 2003. Pois é, mas o teto para todos os servidores públicos... 2015. Que é 5 mil e poucos reais, é o máximo que a pessoa pode ter de aposentadoria. O valor da aposentadoria máxima é 5 mil. O problema, Valmir, é que é assim, o servidor público antes, ele recebia o valor integral, mas ele contribuía sobre o salário integral. Agora ele vai contribuir sobre o teto e receber sobre o teto. Então, se ele tinha um salário de 10 mil, ele contribuía sobre 10 mil e, ao se aposentar, ele se aposentava com 10 mil. Agora, ele vai contribuir sobre o teto, que é 5 mil e pouco, e vai receber apenas o teto. O problema é que tem uma série de servidores que são pegos no meio do caminho. O problema maior são os servidores que entraram no serviço público antes de 2003, porque esses alguns já passaram 20, 25 anos contribuindo sobre tudo.
e não podem, de uma hora para outra, passar a contribuir sobre o teto e receber no teto. Então, por isso que tem as regras de transição. Eu acho que as regras de transição que estão na proposta são muito duras, precisam ser um pouco mais flexibilizadas. A progressão da alíquota, que é você diminuir a alíquota para quem é mais pobre e aumentar a alíquota para quem ganha salários maiores, me parece também que é uma medida necessária. Agora, qual progressão? Porque ir até 22%, se você somar com 27,5% de imposto de renda, nós estamos falando que o trabalhador só de imposto de renda e INSS, ele vai comprometer aí 35%, 40% do salário dele, né? Então, a questão da regra de transição e da progressão da alíquota, nós temos que fazer um ajuste fino, né? Uma medida que promova a justiça. E uma outra coisa que eu já me manifestei também, que sou contra, e inclusive acho que essa parte é inconstitucional, que é a regra valer para servidores dos regimes próprios dos estados e municípios. Ora, nós não podemos no Congresso Nacional legislar para servidores públicos dos estados e municípios. Isso é função da Assembleia e da Câmara de Vereadores. Eu, inclusive, estou apresentando uma emenda, entre 5 emendas que eu já decidi apresentar, eu estou apresentando uma emenda dizendo o seguinte, que estava na proposta da Previdência feita pelo ex-presidente Temer, que é dizer o seguinte: a Câmara aprova, a União aprova uma reforma e os estados têm 6 meses para convalidar ou não. Então, por quê? Eu não posso aplicar o mesmo remédio para um paciente que está com febre ou que está gripado e para um paciente que está na UTI. A Previdência do Estado do Amazonas não está nem com gripe, ela é saneável. A do Rio Grande do Sul está na porta do cemitério. Eu não posso aplicar o mesmo remédio para os dois. É injusto, é equivocado. Então, cada estado tem que analisar a realidade da sua previdência e estabelecer as suas regras, e a mesma coisa os municípios. Essas regras que você fala, tempo de contribuição, idade de aposentadoria? Tempo de contribuição, idade mínima, alíquota. Isso ficando nos estados não é um risco também? Porque aí a gente tem visto hoje, por exemplo, no estado do Amazonas, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público não entraram no regime próprio de previdência do Estado, né? Isso é uma inconstitucionalidade há muito tempo. Exato. E aí, como é que, se você abre a possibilidade de os estados legislar, não corre o risco de nunca... A questão, Valmir, é que a União não pode legislar sobre servidores públicos estaduais. Isso quebra uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é o sistema federativo. Os estados e municípios têm autonomia desde a Constituição de 88. Então, a União não pode. Ela pode até estabelecer uma regra e os estados e municípios convalidam ou não. Eu acho que até aí seria razoável. Agora, você estabelecer... O problema da Previdência da União não é o mesmo da Previdência do regime próprio dos estados. Porque regime geral nós só temos um, que é o INSS. Mas regime próprio, a União tem um, cada estado tem o seu e cada município tem o seu. Então nós estamos falando de regime próprio, porque regime geral os estados e municípios não têm. Cada estado tem que avaliar a sua realidade. Aí é uma inconstitucionalidade, não vai ser a lei que vai resolver isso. Tem que tomar providências judiciais, porque não pode o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, estarem num regime que não existe, que é pagando aposentadorias com os próprios recursos do orçamento do poder. Isso não pode, não tem jeito, não pode. Então, eles têm que migrar. Claro que, para migrar, eles vão ter que pegar o valor que eles já contribuíram internamente, tem lá um ajuste que está sendo feito. Eu acho que hoje já há maturidade suficiente das instituições para saber que o país não aguenta o sistema previdenciário como foi tocado até aqui, em especial para os servidores públicos. Agora, não todos, em especial para os da camada de cima. A proposta do governo, na sua avaliação, o que consegue, a Câmara dos Deputados consegue fazer ali? Há possibilidade de rejeição total dessa proposta ou há possibilidade de você corrigir a proposta? Eu não vejo possibilidade de rejeição. Eu ontem conversava com uma jornalista lá do Estadão e eu dizia para ela: isolem a oposição,
tem 130 e poucos votos que vão ser contra e acabou. Isolem o PSL, porque o PSL tem 50 e poucos votos, salvo um ou outro que é coronel ou que é delegado da Polícia Federal, que tem ali interesses corporativos que podem ser contra algum item, vão votar a favor. E olhem apenas para o centro, porque é o centro que vai decidir se tem reforma ou não. Todo o centro verbaliza que reconhece a necessidade de uma reforma no país. Todos os partidos do centro dizem isso, né? Então, alguma reforma vai sair. Tem coisas que já caíram. A mudança no BPC, que é aquele benefício que nem é previdência social, é assistência social, porque não tem contribuição. É o benefício de prestação continuada concedido. Só para o pessoal entender. Concedido para idosos e deficientes de baixa renda. Exato. Idosos e deficientes de baixa renda que nunca contribuíram. Hoje, ao chegar a 65 anos, eles passam a receber um benefício de um salário mínimo. Isso os idosos. Os idosos. Os deficientes pode ser desde os idosos, os deficientes, desde que nasceu, desde que comprove a baixa renda. O que é que o governo está propondo? Que ao invés de a partir de 65 anos ele receba um salário mínimo, a partir de 60 ele receba acho que R$400. E aos 70 ele passa para o salário mínimo. O que eu estou propondo e vou apresentar como emenda? Que seja facultativo, que aos 60 anos ele possa fazer a opção. Ele escolhe se ele quer começar a receber 400 dali e passar a receber um salário mínimo ao completar 70, ou se ele quer esperar 65 para receber o salário mínimo. Pronto, está resolvido o BPC. Vai ser uma opção para o contribuinte. Ele escolhe, ele sabe o que é melhor para a vida dele, né? Nós não temos aí nenhuma restrição de direitos, nós estamos apenas dando mais uma possibilidade. Trabalhador rural não vai passar como está, não tem chance nenhuma de passar como está. Eu acho que trabalhador rural vai continuar mantendo as mesmas regras, apenas apertando um pouco mais o modelo de comprovação da condição de trabalhador rural, que hoje são os sindicatos rurais que fazem, né? E o terceiro aspecto, que me parece que não tem como prosperar, é a aposentadoria dos professores. Porque o meu partido, que é o PR, tem hoje 38 deputados. E o meu partido já fechou questão em não votar qualquer alteração na aposentadoria dos professores. O governo não vai ter 38 votos de folga nessa votação. Ele precisa de 308 e não vai ter muito mais do que isso de folga. Então, se 38 não querem, não vai. O que 38 não querem, não vai passar, né? Então, acho que vai ter alguma reforma. Desconstitucionalização é um tema muito sensível também. É importante tentar explicar para quem está acompanhando, né? Hoje, praticamente tudo de previdência social está na Constituição. A proposta sugere alteração, tirar da Constituição e passar a ser lei complementar. Eu não vejo inconstitucionalidade nisso. Acho até que é inoportuno. É uma opção legislativa. Você pode estar na Constituição, pode estar na lei ordinária. Na maioria dos países está em lei ordinária ou complementar. O Brasil fez uma opção por constitucionalizar, não tem problema. Eu só acho que tem uma coisa que não pode ser constitucional, que é a idade mínima. Por quê? A Previdência, Valmir, ela não é uma cesta de bondades. Apesar dela ter assistência social dentro, o BPC é assistência social, porque qual a diferença da Previdência para a assistência social? Previdência, o cidadão contribui e, ao final, ele recebe um benefício. A assistência social, ele não contribui, ele só recebe o benefício. Então, um aposentado, ele contribui e, no final, recebe um benefício. Um pensionista, o contribuinte contribui, se ele morre, o beneficiário recebe uma pensão. O BPC, não. Ele nunca contribuiu, ele recebe uma ação de assistência social. Ele recebe um benefício pela idade dele ou por ser deficiente. O trabalhador rural não precisa contribuir. Ele recebe um benefício de assistência. Quer dizer, até tem uma contribuição muito pequenininha, desproporcional ao que ele recebe. Então, vamos tirar o trabalhador rural. Tem uma proposta, a reforma propõe que seja cobrado aí uma contribuição do produtor rural. Muito alta. Você dizer... a gente tem que também... A gente não pode enfrentar a realidade. Você dizer que um trabalhador rural
do interior do estado do Amazonas, que vive no limite, vai todo ano tirar R$600 para pagar para o INSS? Não vai. Não vai. Ele vai esperar completar. Seria R$50 por mês. Ele vai esperar. O que vai acontecer? Ele vai esperar completar 65 anos e vai receber o BPC. É pior. Porque o BPC ele recebe sem contribuição nenhuma. Né? Então, essas mudanças para trabalhador rural, eu não vejo como vão passar. Por que idade? Deixa eu só dizer isso que eu acho que é importante. Eu acho que idade não deve estar na Constituição, idade mínima. Por quê? Porque a Previdência é fruto de um cálculo atuarial. Esse cálculo tem vários fatores. Um dos fatores é a idade. Se a idade média do brasileiro muda, é óbvio que tem que mudar o cálculo. Você concorda comigo? Uhum. É óbvio. Mudou um dos fatores dessa cesta de índices. Então, acho que constitucionalizar a idade mínima é negar a realidade e criar um entrave para um ajuste que a Previdência precisa fazer de tempos em tempos. Até porque a tendência da expectativa de vida é aumentar, mas vai chegar uma hora que ela vai começar a baixar. Então, quando a expectativa de vida começar a baixar, também tem que ter o efeito inverso. Nesse sentido, mas a proposta é desconstitucionalizar tudo. Tudo. É possível desconstitucionalizar só a idade mínima? Sim, através de emendas. Através de emendas. Eu vou apresentar emendas, que eu já tenho pronto. Eu estou apresentando uma emenda, até para que o governo diga se o que ele quer é reformar o sistema e combater privilégios ou se ele quer usar a reforma da Previdência para fazer ajuste fiscal. O governo precisa dizer isso. Então, se for só para combater privilégios, não tem problema. Eu estou apresentando uma emenda para tirar todos que recebem até 2 salários mínimos. Uhum. Se não se é para ajuste fiscal, então eles vão ter que dizer que os mais humildes vão ter que fazer um sacrifício também. Né? Até 2 salários mínimos são 83% dos beneficiários do regime geral de previdência. Uhum. Vou apresentar uma emenda também para a questão do BPC ser alternativa. Estou apresentando uma emenda porque a lei diz que o BPC, o patrimônio que você pode ter no máximo para receber o BPC é de R$98 mil. E hoje um apartamento do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que são aqueles para as pessoas mais humildes, é R$100 mil. E um apartamento e uma casa horizontal do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para os mais pobres, é R$124 mil. Então o limite não pode ser 98, tem que ser 124. Eu estou apresentando uma emenda para tirar esse limite de 98 para ser. Só quem não tem casa receberia, né? Só quem não tem casa receberia. Nem o morador do Viver Melhor conseguiria receber, porque o imóvel do Minha Casa Minha Vida é feito por R$100 mil. Agora, por que o PR fechou essa questão nos professores? Não mexe na aposentadoria dos professores? O presidente Álvaro Vale, o fundador do PR, Álvaro Vale, ele era um professor e sempre teve uma tradição de atuação na defesa dos professores. E incluiu no estatuto do PR o compromisso de defesa com a educação, dos direitos dos professores e tudo mais. E por isso o partido reuniu. Foi a primeira coisa que o partido decidiu, logo que chegou a proposta, foi fechar a questão de não votar nenhuma mudança para professores. Até porque a regra é muito dura com professores e, em especial, com professoras. A idade mínima da professora aumenta 10 anos. Isso não é razoável. Mas qual é a idade hoje para ser aposentado? Hoje é professor, acho que 50, né? Professora 50, professor 55. Não é muito pouco? Considerando a expectativa de vida? É pouco, mas você passar de 50 para 60 numa tacada, aí é muito. Porque a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então você pode ter uma regra de transição em que a idade vá subindo paulatinamente, e não pegar uma professora que se aposentar com 50 e colocar para passar a aposentar com 60 diretamente. Eu, sinceramente, para os professores do ensino fundamental, porque uma coisa é você falar de um professor universitário, que eu sei o que é a experiência de ser professor universitário, um professor do ensino médio, a outra coisa é um professor do ensino fundamental, né, que trabalha ali com 25, com 30, Eu tenho 2 filhos em casa, tem hora que a gente já se desespera, imagina cuidar de 25, 30 filhos dos outros.
Então olha, é um trabalho realmente muito duro, muito desgastante, e as mulheres mantêm a dupla jornada. Eu dei aula em universidade que tinham 60 alunos. Mas todos têm o mínimo ficam sentados, é diferente. 60 adultos. Eu tinha uma turma, assim, eu acho que talvez pela grife, né, de ter sido uma pessoa conhecida e tal, na minha turma quando eu fui dar aula na universidade, tinham 2 turmas e a minha turma tinha 100 alunos. 100 alunos. Mas administrar 100 alunos numa universidade com certeza é mais fácil do que administrar 20 crianças de 5 anos ou de 6 anos. Eu não tenho dúvida. Em relação a essa questão do cálculo atuarial que você falou, parece que a proposta do governo não trata... Não trouxe os cálculos. Não trouxe esses cálculos, não apresentou os cálculos. É um tiro no escuro a proposta, né? Porque o ministro Paulo Guedes fala que... 1 trilhão em 10 anos. Em 10 anos, a Previdência teria que gerar 1 trilhão de economia, né? Uma economia de 1 trilhão. Como é que o que os deputados podem fazer em relação a essa questão do... Eu até falei isso na minha fala ontem na audiência pública na CCJ. O senador José Serra apresentou um requerimento que o presidente do Senado está segurando, pedindo que o Ministério da Economia encaminhe ao Senado os cálculos atuariais item a item. A mudança no PPC vai gerar quanto por ano? A mudança na regra de transição vai gerar quanto por ano? Para ver como chega nesse 1 bilhão. Isso foi feito ou é só... O Ministério diz que tem. O Ministério diz que tem, né? Uhum. O que eu vou fazer? Eu estou apresentando o mesmo requerimento que o senador Serra fez no Senado na Câmara, mas estou com base na Lei de Acesso à Informação, fundamentando com a Lei de Acesso à Informação, protocolando direto no Ministério da Economia também pedindo essas informações. Mas qual é a informação fundamental para mim? A informação fundamental para mim é o seguinte, quanto a contribuição de cada faixa representa na renda total do cidadão. Explico. Um cidadão que recebe um salário mínimo, ele vai contribuir com 7,5%. Então, ele vai comprometer do salário dele 7,5%. O cidadão que ganha R$5.000, ele tem faixas, até um salário mínimo 7,5%, do salário, tipo a conta de energia hoje, né? Faixa até 22%. Mas o que eu quero saber é, no resultado final, quanto a contribuição de um e de outro, percentualmente, compromete da renda. Isso é que é informação fundamental. Porque você pega, por exemplo, no Brasil, os ricos têm uma alíquota de imposto de renda maior do que os pobres, né? Porque você tem ali faixas de alíquotas de imposto de renda. No entanto, como o Brasil tem muitos impostos indiretos, os mais pobres comprometem um percentual muito maior da sua renda com imposto do que os ricos. Então, o nosso sistema tributário, que pela Constituição deveria ser progressivo, ele virou regressivo. Uhum. Os que podem mais pagam menos e os que podem menos pagam mais. Eu quero tirar dúvida se nós não estamos, com essa proposta, caminhando também para um sistema regressivo. Uhum. Para um sistema em que, ainda que o discurso seja de combater privilégios, mas que o comprometimento, o percentual de comprometimento da renda seja maior dos mais pobres. Até porque até 2 salários mínimos significa 83% de todos os beneficiários da Previdência. É óbvio que os mais pobres vão colocar muito mais dinheiro nessa conta do que os mais ricos, porque eles são mais. Olha, esse sistema de cobrança de imposto de renda, quem ganha menos contribui menos e quem ganha mais contribui mais, é uma falácia geral, né? Sim. Porque eu conheci um cidadão que tinha um bom salário, né? Era servidor público, tinha um bom salário, mas ele colocava lá os filhos, os netos na escola, pagava plano de saúde, depois ele... Valmir, quando ele declarava o imposto de renda dele, em vez de ele pagar imposto, ele recebia de volta tipo R$5.000 por ano. Valmir, as deduções de fazer uma poupança. Então a dedução dos ricos perfeito, cobre perfeito. a contribuição, né? As deduções do imposto de renda
A dedução do imposto de renda é o segundo maior gasto tributário do Brasil. O pessoal fala muito de Zona Franca como gasto tributário, renúncia fiscal. A segunda maior renúncia fiscal do Brasil é a dedução de imposto de renda. A primeira é o Simples. A segunda é a dedução de imposto de renda. Compromete, eu não vou saber os números agora, eu até sei, mas me fugiu aqui a cabeça. Então, o que eu entendo que o governo precisa fazer? Paralelo a essa medida que sacrifica duramente a classe média e os mais pobres, porque quem ganha 5 mil, quem ganha 10 mil, quem ganha 15 mil não é rico, é classe média, né? Então, ela atinge duramente os mais pobres e a classe média. Paralelo a isso, o governo precisa fazer um sinal, porque tu está falando de um servidor público que ganha bem e abate o imposto de renda. Eu vou te dar um exemplo pior. Porque se esse servidor ganhar 20 mil reais de salário, ele vai pagar 27,5 de imposto de renda. Agora, se ele não for um servidor público, ele for um empresário, tu sabe o que acontece? Lucros e dividendos, o imposto sobre lucro de dividendos é 0. Não é 1, não é 2, é 0. Se você pegar qualquer empresário, qualquer não, mas o que muita gente faz? O cara coloca o prolabore dele bem pequenininho, então ele não tira quase nada de prolabore, ele fica isento de imposto de renda, ele coloca abaixo do nível de isenção e ele tira como lucros e dividendos. E lucro de dividendos ele não paga nada. Então nós precisamos taxar lucros de dividendos, e taxando lucro de dividendos a gente pode baixar o imposto de renda, em especial o imposto de renda de pessoa jurídica, para estimular a atividade produtiva, né? Para desonerar o gasto de produção, ou seja, o cara vai pagar imposto do que ele tira como lucro. Ele não vai pagar imposto no que ele reinveste no negócio. Isso estimula o reinvestimento no negócio. Então, isso é uma medida. A taxação de grandes fortunas é outra medida que todo mundo cobra muito lá. Então, o governo também, eu tenho defendido, tem um projeto de lei tramitando lá, que foi uma medida provisória do presidente Temer, que caducou, e que é algo que precisa ser aprovado, que é o chamado come cotas dos fundos exclusivos. É assim, se você que está nos assistindo agora tem um pequeno investimento num fundo de investimento, num banco, sobrou um dinheirinho, tu foi lá no banco, o teu gerente te orientou a aplicar num fundo de investimento. Tu foi lá, aplicou, porque o rendimento é maior, o risco é maior, mas o rendimento é maior do que a poupança. A cada 6 meses, essa tua aplicação atualiza e tu paga imposto de renda. Se tu amortizar ou sacar, tu paga imposto de renda também. Os fundos exclusivos, que são os fundos dos bilionários do Brasil, são os fundos onde está o dinheiro do Safra, onde está o dinheiro dos grandes bilionários do país. Esses fundos não pagam come cotas. Eles só pagam imposto de renda na amortização ou no saque. Isso é uma covardia, fruto de uma injustiça tributária que inverte completamente a lógica de um sistema tributário que deveria ser progressivo, quem pode mais paga mais, mas que é regressivo, quem pode menos é que paga mais no Brasil. Então, esse projeto de lei está lá, na Comissão de Finanças e Tributação, eu pedi a relatoria dele, porque as projeções iniciais dizem que com essa simples mexida, no primeiro ano já terá uma arrecadação de 10 bilhões de reais. Se você pegar 10 anos, nós estamos falando de resolver com uma tacada 10% do que o Paulo Guedes quer arrecadar com essa reforma da Previdência, tirando dos mais ricos e não dos mais pobres. Vamos falar de regime de capitalização? Vamos lá. O que é a proposta do governo? Só para a gente entender. O que o governo está propondo? A proposta do governo é mais ou menos criar uma opção. O que o governo diz? O nosso sistema hoje ele é um sistema de repartição. Então, eu coloco um pouco, eu, trabalhador, coloco um pouco, o empresário coloca um pouco, o governo coloca um pouco. E essa cesta garante o pagamento de aposentadorias. Eu não necessariamente tenho que colocar na cesta tanto quanto eu vou receber depois. É um sistema de repartição, um sistema solidário. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro tem 1.200 coronéis aposentados. 1.200. Todos se aposentaram aos 48 anos recebendo no teto 30 e poucos mil reais. E tem 600 coronéis na ativa. Não tem como dar certo essa conta.
O cara que se aposentou com 48 anos, recebendo 35 mil reais, no Rio de Janeiro ele vai viver 90 fácil. Então ele vai passar mais tempo recebendo do que ele passou contribuindo. Sendo que ele contribui com 11%, mas ele recebe tudo. Então, mas esse é o sistema hoje. Para completar essa injustiça, o que acontece? O governo tira dinheiro do Tesouro e coloca na conta da Previdência. O que o Paulo Guedes defende? Que cada um cuide do seu. O que ele defende é que, ao invés de nós termos uma previdência de repartição, nós tenhamos um sistema de poupança, em que cada trabalhador guarde a sua parte num fundo, não necessariamente público, que pode ser um fundo privado, e que, ao chegar na idade, ele veja quanto ele tem lá guardado e isso seja dividido em parcelas pelo que ele tem de expectativa de vida. Sem então, contribuir com a Previdência. Contribuindo com um sistema de previdência de capitalização, um sistema privado. O que ele sugere, o que ele diz é que é um modelo opcional. Você vai ter uma base, acho que 1.000 e alguma coisa, R$1.600, você vai ter uma base de proteção para os mais humildes, e quem quiser ganhar um pouco mais, contribui para o fundo de capitalização. Então, todo mundo vai ter ali uma base de R$1.600. Quem quiser mais, contribui para o fundo de capitalização. Servidor público, desde 2003, já é assim. Servidor de estatal, já é assim. Eles contribuem no teto do regime geral, 5.000 e poucos reais, e eles dão uma contribuição extraordinária para fundos de pensão. O Petros da Petrobras, o Ceres na Embrapa, e agora tem um fundo, que eu não vou lembrar o nome agora, de todos os servidores públicos. Então, o que eles propõem é mais ou menos o seguinte: a Previdência vai te garantir um piso básico, salvo engano é R$1.600. Um piso básico, e se você quiser receber qualquer coisa acima disso, você guarda todo mês numa poupança. Eu vou chamar de fundo, mas numa poupança. Esse dinheiro vai ficar lá depositado, o mercado financeiro vai garantir rendimentos desse dinheiro. Já é assim nos fundos públicos. A Manaus Prev tem um fundo, o Amazonas Prev tem um fundo, já é assim. O dinheiro que o servidor contribui para o fundo não fica parado lá no fundo, não. O fundo, de vez em quando dá confusão isso, né? De vez em quando o Tribunal de Contas condena. Pois é, mas o negócio é o seguinte: o dinheiro hoje é aplicado no fundo, mas é gerido pelo... O fundo é público. Pois é, o fundo... No modelo deles, o fundo deixa de ser público. Deixa de ser público. É por isso que o mercado financeiro ri à toa com a proposta de reforma, né? Olha lá, Valmir, você sabe que eu já me desprendi de preconceitos ideológicos há algum tempo, né? Não, mas não é questão ideológica, é uma questão... Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que me importa não é se está num fundo público ou no fundo privado. O que me importa é se no fundo privado eu tenho segurança e onde é que eu tenho rendimento maior. Hoje, os fundos privados têm rendimentos muito maiores do que os fundos públicos. Em compensação, o risco dos fundos privados é muito maior do que o risco dos fundos públicos. Então, também, tudo é remédio, tudo tem que acertar na dose, né? Então, eu prefiro... Por que a gente pega o nosso dinheiro quando sobra um pouquinho e vai no banco aplicar, que é um fundo privado, né? Porque ele tem mais rendimento do que tradicionalmente tem os fundos públicos. Agora, o fundo público tem mais segurança, porque ele tem ali um garantidor, né? Pois é, mas pode até parecer uma questão ideológica, deputada, mas essa questão do investimento na Bolsa, o investimento em fundos, é uma coisa que vai nos levar a nada, né, no futuro. De onde é que você vai gerar riqueza? Pronto, aí eu concordo. O que eu digo ideológico é o seguinte: aqui eu brinco, eu aprendi a não contar dinheiro dos outros. Ah, mas o banqueiro está ganhando muito. Tá bom, ele está tirando de alguém e vamos para cima, mas ele ganha muito, em tese não é o problema. O problema é que eles ganham muito ao custo de reprimir a nossa economia, porque cobram juros absurdos, porque nós temos uma concentração em poucas instituições bancárias e tudo mais. Então, e por isso eu disse a questão ideológica. Os banqueiros estão gostando.
mas se o rendimento que ele der para o cara for melhor do que o do fundo público, que eles gostem, que reparta e todo mundo ganhe. Então, é apenas nesse sentido que eu disse. Agora, você fala de um aspecto econômico, e eu ponderei isso lá, porque tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar do recurso. O cara diz assim, todo ano o governo pega 300 bilhões de reais do Tesouro, que é aquela conta geral, onde estão os impostos que todo mundo paga, e tem que colocar na Previdência. E o discurso para aí. O governo tira do Tesouro e coloca na Previdência. Pronto, aí para o discurso de todo mundo. Mas o discurso não pode parar aí. Que o governo tira do Tesouro, bota na Previdência, a Previdência não fica com dinheiro, ela bota na conta do aposentado, do pensionista, do trabalhador rural, do idoso e do deficiente de baixa renda. Mas não fica também na conta deles. Eles botam na conta da drogaria, do supermercado, da farmácia, do mercadinho, do mototáxi. Então, o que a proposta está fazendo do ponto de vista econômico é retirar 300 bilhões da economia real e colocar no Tesouro. Isso é preciso para realizar um ajuste fiscal de um país que gasta muito mais do que arrecada. Mas nós temos que ter clareza de que isso tem um impacto na economia real. Por exemplo, porque, olha, quando o governo trata com emenda, não, nós vamos conversar, vamos ver emenda para compensar. Meu amigo, tem muitos municípios, minha assessoria está fazendo um levantamento, eu vou ter essa tabela semana que vem, e já fica o meu compromisso de te enviar, que eu pedi para fazer um levantamento do seguinte, pegar os 61 municípios do interior do Amazonas, ver quanto eles recebem de BPC, quanto eles recebem de aposentadoria rural e quanto eles recebem de fundo de participação dos municípios. Tem muitos municípios que o BPC e a aposentadoria rural é mais do que o FPM. É mais do que o repasse de CMS. Então, nós estamos tirando dinheiro da economia real para equilibrar as contas públicas, baixar juros, estimular a economia lá. O risco que você diz, eu disse isso, inclusive, para o ministro Paulo Guedes, porque o pilar do pensamento econômico dele é retirar subsídios, né, e abrir o nosso mercado interno, retirar barreiras alfandegárias e nos colocar para concorrer na tora. Se eu retirar a barreira alfandegária de celular ou de automóvel, eu vou ter celular e automóvel mais barato no Brasil? Vou, não tenho dúvida. Eu não sei se eu vou ter quem compre, porque eu não vou ter indústria nacional. Então, é uma conta... Hoje você já importa, se você quiser, pela internet, importa. Mas paga imposto, né? Acaba saindo bem mais caro. Celular mais barato do que no mercado interno. Se abrir, aí acabou a indústria. Ave Maria. A indústria nacional. Acaba a indústria nacional. E tem me assustado muito o que parte do Ministério da Economia, e o ministro Paulo Guedes disse isso, foi quando eu tive meio que um bate-boca com ele lá na reunião da bancada, quando ele disse o seguinte, olha, vamos ver quanto é que tem de desoneração lá no Amazonas, a gente pega esse dinheiro e distribui para o povo. Eu falei, opa, não, ministro, nós não queremos Bolsa Família, não. Nós queremos emprego, atividade econômica. Pois é, porque eu estou entrando aqui numa outra discussão que já estamos saindo da reforma da Previdência. Essa lógica, mas porque tem a ver com quando o Paulo Guedes propõe o regime de capitalização, ele quer também colocar mais dinheiro no sistema financeiro. Fatalmente vai colocar mais dinheiro no sistema financeiro. Ele argumenta que a gente vai passar para uma... Ele argumenta, eu não sou economista, eu sou um curioso, eu gosto de economia e procuro estudar um pouco, mas não sou economista. Então, os economistas que estão nos ouvindo aí, façam a triagem das bobagens, né? Mas o que o Paulo Guedes diz é o seguinte, é que esse volume de recursos vai aumentar muito a proporção da poupança interna do Brasil em relação ao PIB, e que isso é um elemento fundamental para baixar juros. E aí ele diz que a poupança interna do Chile é 78% do PIB, que a poupança interna dos Estados Unidos é 100% do PIB,
e aí ele faz lá os argumentos dele. Eu ainda estou estudando sobre isso, não tenho muita convicção. Eu até te mandei alguma coisa nesse sentido, né, do que eu ando lendo e estudando também em relação a essa questão, né? E a verdade é que, por exemplo, eu vou citar um exemplo prático aqui do Amazonas. O Lírio Parisotto, que era suplente de senador no Amazonas, segundo suplente, deixou de investir nas empresas aqui e está investindo na Bolsa. Porque lá é mais rentável do que investir numa indústria. Claro. Né? E faz isso porque os lucros são extraordinários em relação aos lucros de uma empresa. Claro. Né? Então, se você estimula isso, né? E a informação que a gente tem é de que o governo hoje compra as sobras de dinheiro dos bancos, né? Troca por títulos da dívida pública e depois vai pagar essa dívida, gastando hoje quase mais de 40% do orçamento da União. O Brasil já passou por várias crises nos últimos anos, né? As mais acirradas. 2009, uma crise muito dura. Agora, 2018, uma crise muito dura. Na verdade, nós temos uma década perdida, né? O crescimento do Brasil nessa última década é 0,6%. Então, nós temos uma década perdida, mais perdida do que a década perdida lá de trás do último ano, dos últimos 10 anos do governo militar. Então, a gente tem que enfrentar essa questão da economia real. Transformar dinheiro em dinheiro, que é o que você diz quando se investe na Bolsa, pode ser um bom caminho para o rico, mas é um caminho ruim para o país. Nós precisamos que o dinheiro passe pela atividade produtiva para voltar a ser dinheiro. Por quê? Porque quando ele passa pela atividade produtiva, ele gera emprego, ele distribui renda. Quando ele transforma em dinheiro, só ganha o rentista, né? O Paulo Guedes, ele é um cara que tem uma formação no mercado financeiro, né? Ele tem uma lógica financista. Não é só uma formação, ele tem uma lógica, ele é do mercado financeiro. Ele tem uma lógica financista. A escola de Chicago, que é a escola que ele é ainda herdeiro dela, né? Apesar do próprio grande mentor dessa escola ter feito uma autocrítica no final da vida, né? Mas ela tem uma linha. Ele sustenta que deu certo no Chile. Eu tenho minhas dúvidas se ela já deu certo em algum lugar. E espero sinceramente que se ela não deu certo em lugar nenhum, que aqui seja o primeiro case de sucesso dela. Mas o caminho de desoneração, de redução de gasto tributário, de incentivo fiscal e abertura da economia, num país que tem um ambiente de negócios como o nosso, é um caminho extremamente perigoso para a indústria nacional. E se quebrar a indústria nacional, não adianta ter produto barato, porque não vai ter quem compre. Acabou. A regra, não precisa ser economista para entender isso. Tanto que eu disse também para o ministro Paulo Guedes, quando ele disse assim, vocês têm que saber concorrer com a China. Eu falei, não tem problema. Tire todos os incentivos que o Amazonas tem e nos dê o ambiente de negócios da China. Eu troco. Por dinheiro direto eu não troco, mas pelo ambiente de negócio da China eu troco. O que nós precisamos aqui para ser competitivo? Nós precisamos de maior agilidade na avaliação dos processos produtivos básicos. Nós precisamos de processos produtivos básicos mais simples para aumentar o mix de produtos no polo industrial de Manaus. Nós precisamos de previsibilidade e segurança jurídica. Não dá para uma empresa do tamanho da Coca-Cola, da Ambev, instaladas aqui, acordar de um dia para outro e o crédito tributário passou de 20 para 4. Não estou nem dizendo que 20 era justo. O que eu estou dizendo é que não pode mudar de 20 para 4 por decreto sem diálogo nenhum com o setor. Tem que construir a transição. Né? Até para dizer que você não quer que fique aqui, você diz, olha, eu não quero que fique aí. Vamos preparar uma transição para a saída. Ele chama de xaropinho, né? Falei, se o senhor não quer xarope lá, até para isso, o senhor tem que ser previsível. Diga o seguinte, eu não quero produção de xaropinho em Manaus. Vamos criar a transição para a saída. Claro que nós não queremos isso. Nós queremos uma produção de xarope aqui, porque gera emprego, porque gera ICMS, porque gera ISS,
né? Porque gera emprego na cana e no Guaraná, lá na Jaioro, em Presidente Figueiredo, porque gera emprego no Guaraná, lá em Maués. Não só os empregos dentro da fábrica, tem toda uma rede ao redor disso, que gera o vigilante, contratação de gente no restaurante da fábrica, né? que recolhe ISS, recolhimento de ICMS. Então, tudo isso. Nós queremos a indústria de concentrados aqui, mas só defender a indústria de concentrados é pouco. Nós precisamos ampliar o nosso mix, porque nós estamos sendo esgotados não é só pela questão tributária, nós estamos sendo esgotados por algo inexorável. Nós estamos sendo esgotados pela realidade do mundo. A gente produzia CD e DVD, o Lírio Parisoto acabou, não tem mais CD e DVD. A gente produzia toca-fita de carro, vem tudo embarcado. A gente produzia o Walkman, não tem mais. A gente produzia fita cassete, não tem mais. Máquina fotográfica, não tem mais. Até quando nós vamos sustentar alguns segmentos que ainda estão aqui, né? Então, nós precisamos investir em inovação, ciência e tecnologia, pesquisa, bioindústria. Eu tenho feito um trabalho muito intenso com a Farma Brasil. A Farma Brasil é a Associação das Indústrias Farmacêuticas Nacionais, para tentar sensibilizá-los de que a Zona Franca de Manaus é um atrativo para eles, mas tem um problema no PPB. Eu tenho uma audiência terça-feira com o secretário Carlos Costa para discutir esse PPB. Por quê? Ainda que os medicamentos tenham princípios ativos dos produtos da floresta, mas a partir da extração desses princípios ativos, eles precisem menos do produto da floresta, você tem uma cadeia de fitoterápicos que pode crescer aqui absurdamente. E que já tem. Aí, ó, Amazon Ervas, vários outros trabalhando com fitoterápicos. Nós precisamos trazer a grande indústria para isso. Se a gente quiser competir, por exemplo, em tecnologia, com a Samsung, por exemplo, não vai nunca, a gente não vai conseguir dar um passo importante. Eu estou falando de você investir na educação para formar pesquisadores nessas áreas de tecnologia. Sim. É muito mais fácil você partir para a indústria naval. A gente tem o CBA, né? Para a indústria de fitoterápicos e fármacos. Né? Fitoterápicos, fármacos, dermocosméticos, que hoje é uma indústria poderosíssima. Então, eu tive já várias reuniões com eles, intermediei uma reunião com eles, com a equipe da ABIL, que é o consórcio que venceu a licitação para administrar o CBA. Eles já tiveram uma reunião com o secretário da Receita Federal, que demonstrou simpatia pela ideia de estimular a presença da indústria farmacêutica aqui, porque nós só temos uma indústria aqui de medicamentos, e essa indústria está aqui porque ela tem o PPB dela, nenhuma outra se instala, porque o PPB é muito complexo, tem verba de P&D e tudo mais, então a gente precisa do Centro de Biotecnologia. A Farma Brasil é um bom parceiro nessa história, vamos tratar com a Receita Federal, com o Ministério. Eu tenho focado muito a minha atuação nessa tentativa de ajudar a atrair essa indústria mais identificada com as nossas vocações locais. Inclusive, propus, como projeto de lei, retirar a obrigatoriedade de PPB quando houver preponderância de matéria-prima regional. Então, para fazer um fitoterápico aqui, se ele for de Copaíba, se ele for de Andiroba, eu não preciso de PPB, porque a matéria-prima já garante o valor adicionado. Claro, Valmir, sem perder de perspectiva nunca, de que nós não vamos construir nada alternativo se nós não preservarmos o que nós temos. Porque se nós não preservarmos o que nós temos, nós vamos para um desastre econômico e social no nosso estado, e do caos é muito difícil construir alguma coisa à custa da miséria, da fome, da violência. Nós precisamos preservar o que nós temos e ir ampliando o mix com essa facilitação, agilização e desburocratização de novos PPBs. Só para a gente encerrar, já está... Pegar meus filhos na escola. Eu sempre aproveito que estou aqui para... BR-319, qual é a perspectiva de prazo para pelo menos começar essa obra? Olha lá, na audiência que nós tivemos com o ministro, a bancada e os governadores de toda a Amazônia Ocidental, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, o ministro foi muito enfático de que a VR sairia. E estabeleceu um prazo
que era garantir até o meio do ano que vem as licenças para, no segundo semestre do ano que vem, fazer os projetos executivos, licitar e iniciar a obra. Acontece que quando ele apresentou o planejamento do Ministério na audiência da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, ele não incluiu nada sobre o BR-319. Nada. Na verdade, nada sobre o Amazonas, não só sobre o BR-319. Ele teve, numa audiência pública agora, na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, eu não fui porque eu sou da CCJ, da Finanças e Tributação e da Comissão da Amazônia, e todas as comissões funcionam ao mesmo tempo. Então, não deu para eu ir lá, mas pelo que eu soube de relato da minha assessoria que acompanhou, o ministro disse duas coisas, que ia trabalhar para ajudar, para tentar ajudar o processo de licenciamento, dar mais agilidade no processo de licenciamento, mas que não tinha dinheiro para fazer. Inclusive, prometeu que vem aqui com os técnicos do IBAMA para verificar a estrada e nós tal. estamos falando aí dos 400 quilômetros do miolo, nós estamos falando aí de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, 30 milhões por quilômetro. Agora, tem a parte até... tem uma parte que já está licenciada e está muito ruim. Então, na verdade, o discurso do ministro, até aqui, não é coerente com a prática dele. Ok, conversamos aqui com o Marcelo Ramos, foi um papo longo, né, Marcelo? Mas acho que necessário, a gente precisa debater. Eu vou convidar outros parlamentares, estou convidando outros parlamentares para virem aqui, debater essas questões que são fundamentais para o futuro tanto do Amazonas quanto do Brasil. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Valmir. Uma alegria estar aqui com você. Eu tenho me dedicado muito a esse mandato, procurando estar à altura da confiança que o povo do Amazonas depositou em mim. Muito provavelmente na semana que vem vou ter uma alegria inusitada, porque não sei se você sabe, mas é muito difícil aprovar um projeto de lei na Câmara. Tem parlamentares que passam 20 anos, 30 anos e nunca aprovaram nenhum projeto. E eu, semana que vem, vou aprovar um projeto de lei, que é um projeto de lei do Minha Casa Minha Vida, que garante um regime especial tributário para os imóveis do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Esse projeto eu consegui articular um regime de urgência, consegui articular um grande acordo partidário, incluindo até o PSOL e o PT, que estão apoiando a iniciativa. Apenas o Novo vota contra a iniciativa e todos os outros partidos já estão de acordo. Tem um compromisso do presidente Rodrigo Maia de votar na semana que vem. Vai ser uma medida importante para a Constituição Civil no Brasil. A Constituição Civil é um setor fundamental. Eu costumo dizer que ambiente de negócios sadio para a Constituição Civil é emprego na veia. E ambiente de negócio hostil é desemprego na veia. Agora mesmo, a Caixa Econômica Federal está devendo 450 milhões de reais para as construtoras do Minha Casa Minha Vida. E, segundo a Folha de São Paulo publicou no início dessa semana, a perspectiva é de demissão de 50 mil operários nos próximos meses, se a Caixa não regularizar o pagamento. Então, temos que ficar muito atento com o que está acontecendo com o Brasil, porque nós precisamos de reformas que sejam feitas sem sacrifício dos mais pobres, mas nós precisamos, acima de tudo, de um governo que honre os seus contratos, que pague os seus compromissos, para que a nossa economia possa desenvolver também tendo o governo como indutor nas áreas que são de responsabilidade dele. Obrigado, Valmir, obrigado a todos que acompanharam aí, um grande abraço. Ok, a gente encerra aqui a nossa live. Pô, falando... Às vezes o cara fala uma...